Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Glória, 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 glória a Deus. Deus, o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é o mesmo, meu Pai, ontem, hoje, eternamente. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Senhor. Nós te enaltecemos, nós te exaltamos, Senhor. Aleluia, aleluia. Exaltado seja o Senhor desta hora. Oh Deus de maravilha. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Da experiência que foi apresentada, Deus, o para o Senhor, entregue suas vidas a Ti. Aleluia, 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 aleluia. Esta cruz, santo, 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 santo é o Senhor. Abençoe a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Oh Deus, libertando, sarando. Oh Deus, derrama o teu bálsamo, Senhor, nas almas que estão perdidas. Oh Deus, o Evangelho para as almas perdidas. Uma vida de aparência, se cobratando, nós temos as coisas, nós aparentamos ser algo que fazemos não somos. A realidade escondida atrás dessa aparência mentirosa, quantos estão padecendo por isso, estão sofrendo nesta noite. Pode olhar cada um se move ao Senhor da conquista como é. Confie no Senhor, creia no Senhor Deus misericordioso para nos curar nossa luz. Ó Deus, dessas aflições, dessas tristezas, que venha todos nossa mente. Quando estamos agora, Deus, realizando, Senhor, a sua morte, para ficar segurada a dor que está no seu coração. Oh Deus, todos vários pecados. Oh Deus, que bom. Aproveitando a postura que Deus, pessoas estão precisando, Pai, o seu amor, as suas todas essas autoridades, o Senhor, misericórdia, nos abençoe, Pai, a nossa meditação,
no nome de Jesus. Nós possamos entregar o nosso nome. Seja nesta hora, Senhor, nos fortaleça na porta da tua palavra, para que possamos, Senhor, fazer te servir, possamos realmente adorar, que somente o Senhor é digno de ser adorado. Cada um dos meus irmãos que estão e se achegaram nesta casa de oração, Pai, tenham esta alegria de falar contigo, de ouvir a tua voz e de sentir, Deus, esta paz que pode estar, Senhor, se espalhando nesta igreja. Eu sinto meu coração, compromisso, Pai, com a paz descendo desse lugar, Senhor, trazendo calmaria aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso espírito, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta misericórdia, Senhor, agora, derramada sobre nós. Obrigado, Jesus, por dar uma paz que vai não pode dar, Senhor, mesmo que as aflições ainda persistam, que estão no mundo ainda que as tribulações não estão vivendo, Pai, há uma esperança, Senhor, renovada nesta hora, há uma paz, Amado eterno Pai, toda honra e toda glória ao Senhor. Eu quero louvar a Ti, amigos, e agradecer pelas ricas bênçãos que o Senhor tem nos concedido nesta hora, Deus. Senhor, que o Teu nome seja exaltado nesta igreja, em nossas vidas. Neste momento, Deus, que separamos para conversar contigo e o Senhor se
faz presente, falando a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir, que precisamos entender, aquilo, Deus, que muitas vezes nós, num primeiro momento, não compreendemos. O Senhor nos esclarece nesta hora, através do Teu Espírito, falando com o nosso Espírito, Senhor, e isso tem trazido uma paz aos nossos corações. Eu quero Te louvar, Senhor, por cada uma das vidas que aqui estão, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs nesta hora, que o Senhor continue os renovando, Senhor, os fortalecendo, ó Pai, individualmente, como igreja também, para que nós possamos nos apoiar. Deus, eu oro pelos irmãos que estão em casa, que o Senhor nos venha abençoar, nos fortalecendo na fé primeiramente, mas também, Deus, naquilo que eles estão necessitados, seja saúde ou o que for, Deus, que eles estejam pedindo ao Senhor nesta hora. Deus, eu glorifico o Senhor e peço em nome de Jesus, se conosco, nos ajuda nesta noite, Deus, nas nossas limitações, e abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória ao Senhor. Graças a Deus, irmãos, por esta noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão em casa. Louvado seja o Senhor Jesus. Vou pedir ao irmão José Maria hoje para ele louvar a Deus. Faz tempo que ele não louva, né, irmãos? É cá louvar a Deus com a harpa cristã. Nessa oportunidade também já vamos contribuir com dízimos e ofertas para a palavra de Deus. O obreiro já se prepare aí. Glória ao Senhor Jesus. Logo após, o irmão José já vai orar também. Louva e ora. Glória a Deus. Deus da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ao seu cunho de número 20. Aleluia. Nosso Deus é poderoso e fiel. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hino de número 20. Aleluia. Aleluia. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus,
Se na vossa senda a sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele sua graça todo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vamos orar, né? Vamos se pôr em pé, sobre nossos pés, vamos orar. Nosso Deus é poderoso para nos abençoar, né? Glória a Deus, aleluia. Amém. O Arthur. Amém. Glória a Deus, vamos orar, né? Amém, amém, glória a Deus, aleluia, vamos orar, né? Nós orando, Deus entra com providência, né? Nós orando, Deus cura. Glória a Deus, não é nós que cura, mas quem cura é Jesus, quem cura é Deus, né? Glória a Deus, quando nós intercedemos, Deus faz a obra, né? Vamos orar, glória a Deus, Altíssimo e soberano Deus, Deus eterno, Pai Santo Deus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, exaltando e glorificando o Teu santo nome, meu Deus, meu Pai. Eu te agradeço, Jesus, por mais oportunidade que o Senhor nos concedeu, Jesus, de nós estar aqui unidos e reunidos na Tua presença, Deus, para exaltar, para dizer que o Senhor é grande, Jesus. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, Jesus, nos hospitais, aqueles que estão enfermos no seu lar, Jesus. Repreende todo o mal, Jesus. Vinda de nós, meu Deus, meu Pai. Rei da glória, Rei da providência, nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, pela Larissa, né, que está melhor. E temos certeza que daqui a pouco saberemos que o Arthur também Deus já tem guardado. Confiemos assim. Irmãos, eu vi no domingo, mas estava com saudade da senhora. Oh, glória a Deus. Que bênção ver a senhora aqui, né? Mais de uma vez. E que permaneça aí. Em nome de Jesus Cristo, né? A gente vai se alegrando vendo os irmãos. É muito bom. A gente sente falta, né? Às vezes não parece não, que o pastor não é muito bom nessa questão de demonstrar, não. É verdade. Isso a gente tem que reconhecer também. Mas a gente sente falta sim, né? E é bom demais ver os irmãos se achegando, estando bem, principalmente estando bem, né? E Deus é fiel. Irmãos, eu pretendo falar brevemente de algo que Deus tem colocado no meu coração, primeiramente por mim, mas também por questões que nós temos tratado na igreja. E é importante nós falarmos um pouco sobre essa questão do pecado, né? O pecado realmente é algo muito terrível, né? Sem explicação, é o que há de mais terrível no mundo, é o pecado. É o pecado que traz tudo isso que nós sofremos, é o pecado que traz doença, que traz morte, que traz violência, as abominações que desagradam a Deus, é o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que traz prejuízo para a igreja, como da igreja, enfim, tudo que é de mal é o pecado. A culpa é do pecado. Nós culpamos o inimigo, mas ele só é um ardiloso, um astuto que usa dessa natureza pecaminosa que nós temos para nos prejudicar. Porque, irmãos, poder sobre nós ele não tem, a não ser que alguém dê a ele. Deus não dá poder a ele sobre nós, mas permite que muitas vezes ele, na nossa displicência, na nossa negligência, nós acabamos por ser oprimidos,
ser tentados até por Ele também. Mas poder sobre nós não. E principalmente a igreja. A igreja está sob o poder de Deus. Pertencemos a Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor. E a Ele pertence cada um de nós. Então Ele não tem poder sobre nós e nós conseguimos vencê-lo em Cristo Jesus. Mas por vezes nós vacilamos no meio da caminhada, né? Vamos ler o Salmo 51. Salmo 51, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém até aqui. Glória ao Senhor. Um salmo bem conhecido, bem pregado já, que nos traz à memória, eu digo, o sofrimento de Davi. Porque por causa do pecado terrível que ele cometeu. Uma série de pecados, um atrás do outro, que o homem, segundo o coração de Deus, foi capaz de cometer. Que também nos revela que ninguém está livre de uma queda. Ninguém está livre de um momento de descuido e de ociosidade. E aí, quando eu falo ociosidade, não é só não trabalhar secularmente, mas principalmente ociosidade no serviço ao Senhor, na adoração, em ler a palavra, em orar a Deus, em consagrar sua vida ao Senhor, voltar os olhos para o céu, para Deus, realmente focado no Senhor. Então este homem, que era segundo o coração de Deus, em um momento de descuido, em que ele deveria ter feito algo que, ter ido à guerra, porque para isso foi ele chamado, foi para reinar, mas foi para liderar aquele povo, aquele exército. Ficou em sua casa em um momento de ociosidade, colocou o olho no lugar onde não devia, não era para ser assim.
E nós sabemos que a decisão de pecar é do próprio Davi. E nós, tendo este ensinamento, temos que ter sempre essa convicção. A decisão pelo pecado é sempre nossa. Ninguém nos faz pecar. Porque, ainda que alguém nos escandalize ou nos tente, ainda que o inimigo nos tente, a decisão final caberá a nós. Se resistiremos clamando a misericórdia do Senhor, ou se nos renderemos às nossas tentações. Porque somos tentados nas nossas paixões. Mas hoje nós vamos tratar disso, de uma palavra que o Senhor tem nos falado. O irmão Aginaldo até comentou aqui na escola bíblica. Há um momento em que o Senhor nos diz: basta, chega de continuar insistindo, porque aí é uma insistência já, nos mesmos pecados. A misericórdia do Senhor é infinita, é verdade, dura por gerações, ou seja, é grande ao ponto que nós não podemos medir, ela é de fato infinita. Mas há um momento em que já não é mais a nossa somente a fraqueza, a incapacidade, mas é uma negligência com a misericórdia do Senhor renovada a cada dia, a cada manhã em nossas vidas, que não nos permite sermos consumidos pelos nossos pecados, pela nossa rebeldia natural por conta dessa natureza pecaminosa. Então nós temos que ter um momento de ouvir a voz do Espírito Santo nos dizer: basta, chega, ou se decide em seguir uma vida de consagração, de santidade ao Senhor, realmente cumprindo aquilo que muitas vezes nossos lábios confessam, que nós estamos em Cristo, e então passemos a andar como Ele andou, andar nele para que Ele esteja em nós também, ou então continuaremos nesta vida de pecado, ao ponto de chegar um momento em que o pecado já não mais nos envergonhará, já não mais trará tristeza ao nosso coração, como neste salmo nós vemos uma tristeza muito profunda, uma preocupação muito grande. Mais do que a preocupação com a perda da salvação, a tristeza, na minha opinião aqui, corroía muito mais o coração do salmista, o coração de Davi. Lembremos que o Senhor, em sua misericórdia, após Davi ter pecado, após Davi ter adulterado, ter maquinado o mal e levado a efeito, e o homicídio, o sangue de Urias estava na mão de Davi. Ele planejou, ele fez com que aquilo ocorresse, mas as mentiras, a ardimosidade com que ele agia tentando fazer, até mesmo com que o seu pecado fosse encoberto, usando aquele a quem ele mesmo traíra. Mas no momento de cegueira ele não via, não percebeu. Olha o que o pecado faz. O homem, segundo o coração de Deus, agia cegamente naquele momento. Mas aí veio a misericórdia do Senhor e enviou profetas, o profeta Natan, que, trazendo uma parábola, faz com que os olhos de Davi sejam abertos novamente, e confronta Davi em seu pecado. E o Senhor aqui neste lugar tem me confrontado, e eu tenho certeza que está confrontando a igreja também em nossos pecados, irmãos. Todos aqui pecam. Não quer dizer que todos estão longe da presença de Deus, mas todos nós pecamos, e às vezes repetimos os mesmos pecados, e o Senhor tem falado conosco para que cuidemos de não pecar. Ainda que nós não podemos usar a nossa natureza pecaminosa e a nossa fraqueza de vez ou outra cair nesses pecados que aos nossos olhos não são tão graves, para continuar nesta mesma rotina, porque podemos chegar a um ponto em que a cegueira nos impedirá de ver o caminho que estamos trilhando. Estaremos em trevas, acreditando que estamos na luz. E nós vamos ver lá depois na epístola de João que Deus é luz e nele não há uma ponta, uma mancha de trevas. E se nós estamos nele, em nós, não há como andarmos em trevas. Aquele que diz que está na luz deve de fato andar na luz. Então enxerga o que faz, sabe o que está fazendo, tem sabedoria, tem entendimento, tem discernimento,
conhece os seus pecados, porque eles ficam, quando os olhos se abriram, ele disse, o pecado dele, a iniquidade dele estava diante dele, ele conseguia agora enxergar, e enxergando, sabia que tinha pecado contra Deus, e somente contra Deus, entristecendo ao Senhor, e aquilo lhe causava tristeza, vergonha. Se abriram os olhos de Davi. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Se alguém está com os olhos tapados, fechados, cego, esta noite é uma noite de iluminação pelo Espírito Santo à nossa frente, para que passo após passo cheguemos à promessa da glória de Deus. Finalmente, o Senhor diz basta. Ele diz chega. Até quando nós vamos caminhar dessa maneira? E vamos dizer nós, para que cada um se examine nesta noite. Temos conversado com algumas pessoas, e nós temos visto a tristeza, e glória a Deus por isso, que o pecado ainda traz tristeza e vergonha. Nós devemos glorificar Deus, porque ainda há uma esperança. Porque o Senhor está ali, conversando com aquela alma, com aquele espírito, dizendo que o que está fazendo não tem agradado ao Senhor. E Deus tem bênçãos para nós. E isso é lindo. E quando nós pecamos, verdadeiramente Deus se entristece, o Espírito Santo fica triste, porque Ele tem ciúme de nós, tem zelo por nós. Deus nos ama e não quer que nós caiamos naquilo que pode nos matar e definitivamente nos tirar de sua presença. E este amor, nós já sabemos e não vamos nos cansar de repetir, ele é demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Este é o amor de Deus, e por mais que nós pequemos, houve um dia, um momento em que Deus, vamos dizer que Ele se lembrou de nós e enviou seu Filho. E o sangue de Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Se somos lavados pelo sangue do Cordeiro, o pecado já não tem domínio mais sobre nós. O pecado foi tirado de nós. O sangue de Cristo, Jesus Cristo, tira. Ele não encobre, não está escondido, mas está patente. Ele tira, o pecado sai, a justificação vem. Fomos feitos santos, novamente separados para o Senhor, resgatados para Ele, na pessoa de Jesus Cristo. Então devemos clamar, se o pecado está dia após dia batendo em nossa porta, e se nós abrirmos a porta para Ele, é tempo de clamar a Deus a sua misericórdia, irmãos. Disse aqui ainda há pouco, a misericórdia do Senhor é renovada a cada manhã. Quem poderia fazer isso? Nós nos cansamos de pessoas que nos fazem mal. Nos cansamos. Nós nos cansamos até de nós mesmos, às vezes nas nossas, na preguiça, no nosso próprio desânimo. Desanimamos de nós muitas vezes. Mas o Senhor, toda manhã, passamos uma noite de sono, às vezes não um sono tão bom, mas acordamos pela misericórdia de Deus, que é renovada toda manhã. O Senhor olha para nós com amor, com misericórdia, e nos concede mais uma oportunidade, e não nos deixa sermos consumidos em nossos próprios pecados. É a mão do Senhor nos guardando, nos levantando. Mais do que nos levantar do nosso sono, é nos levantar espiritualmente e nos trazer uma confiança nova, um renovo verdadeiro espiritual. E o seu Espírito vai dizer a nós, quando nós de manhã temos a lembrança de sermos gratos a Deus por termos despertado mais um dia em vida e em saúde, o Espírito nos lembra de sua misericórdia, dizendo: estou contigo mais este dia. Anda, com as minhas palavras, anda tão somente na minha presença. Eu penso assim, eu ouço assim o Espírito Santo pela manhã me dizendo: você errou nisso, você errou naquilo, mas eu não bem em tal coisa. Anda tão somente na minha presença, estou contigo. Louvado seja Deus. Então, nesta noite é noite de nós confiarmos no Senhor, confiarmos que Jesus ressuscitou e, portanto, Ele vive.
e vivo está à destra de Deus Pai glorificado, como um advogado paracleto de Deus para nós, intercedendo por nós neste momento. Então devemos clamar por esta misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. Se o pecado está me entristecendo, está te entristecendo nesta hora, creia que há um Deus misericordioso que neste exato momento está aqui pelo teu Santo Espírito, falando conosco e dizendo: eu somente creia na minha misericórdia, mas clama a mim. Confesse, como o salmista confessou os seus pecados. E eu dizia outro dia, e temos repetido, devemos até mesmo nominar os nossos pecados diante do Senhor, porque quando nós damos nome, nós mostramos que nós conhecemos os nossos pecados, como ele disse aqui: olha, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele sabe qual que era, sabia qual que era a iniquidade dele, e purifica-me do meu pecado. Talvez na oração, aqui no salmo não, porque é um louvor a Deus de perdão, de pedido de perdão, de confissão de pecado, mas na oração que deve ter antecedido esta poesia, este cântico, certamente Davi disse: Senhor, perdoa-me por ter colocado os meus olhos cobiçando a mulher do meu próximo. Senhor, perdoa-me por ter deixado este pensamento descer, ou melhor, subir, ao meu coração. Agora eu me confundi um pouco, os irmãos me perdoem, mas levar a efeito e mandar trazê-la, e eu penso até que ela não teria concedido no primeiro momento. Perdoa-me, Senhor, quando ao saber que deste pecado uma vida foi gerada, eu planejei e mandei trazer o meu soldado, que estava guerreando em meu favor, no nome do Senhor, no exército de Deus vivo, para que, confundindo, enganando ardinosamente, ele deitasse com a sua esposa e assumisse o filho do meu pecado. Perdoa-me, Senhor, quando eu embriaguei para que aquela pessoa, o meu soldado, sem razão, sem a sua sobriedade, pudesse ser levado, aí então a deitar-se com sua esposa e no engano assumir o meu pecado. Perdoa-me, Senhor, quando eu maquinei, sendo que seria a única solução para o meu problema, no meu coração enganoso, a morte desse soldado, o abandonando sozinho. Eu o abandonei, determinei o abandono dele para que os inimigos o pudessem ceifar a vida, acreditando talvez que, não sendo pelas minhas mãos, não houvesse culpa, mas hoje, através do teu profeta, na parábola que o Senhor me trouxe, eu olho para o meu pecado e vejo que o sangue de Urias está em minhas mãos. Senhor, livra-me da minha iniquidade, livra-me, ó Senhor, do meu pecado, este pecado que é meu e está diante de mim agora, Senhor, que traz uma tristeza no meu coração. Olha, esta aplicação é para nós. Estes são os meus pecados, Senhor. Assim eu penso a oração de Davi. Ele contou cada pecado, e o Senhor conversou com ele, e Davi foi perdoado, ainda que a consequência de seu pecado não saiu de sua vida. Houve consequências, os irmãos bem sabem. A espada não se apartou, o que ele fez de oculto, Deus mostrou à luz do meio-dia. Tudo o que ele fez não ficou sem consequência, mas Deus perdoou, porque olha este louvor, olha este salmo, que sinceridade nós vemos aqui. Não adianta eu ter vergonha do meu pecado e chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tu o sabes, ainda fala bonito, Senhor, tu o sabes. Irmãos, ele sabe mesmo, mas o Senhor quer que nós sejamos disciplinados, que nós sejamos ensinados através dos nossos erros, que é pior do que aprender com os erros dos outros. É sempre melhor aprender com um dos outros, mas ele quer que nós aprendamos. E como nós vamos aprender? Conhecendo eles. E como conhecemos? Falando deles abertamente com o Senhor. Devemos confessar diante de Deus aquilo que o Senhor tem falado conosco, para que nós confessemos nas orações. É tempo de nós darmos os nomes àquilo que temos feito que desagrada ao Senhor.
Que Deus abençoe, que não seja nada de muito grave aos olhos do homem, mas todo pecado entristece o Senhor. Mas é a misericórdia de Deus, entendendo que nós somos pecadores imperfeitos e continuaremos a pecar, por isso somos aperfeiçoados. Somente na glória não mais pecaremos. Lá sim, finalmente seremos santificados. Então ele vem, e conhece o seu pecado na frente de Deus. Ele coloca as claras. O Senhor quer sinceridade. Penso que está faltando sinceridade muitas vezes diante do Senhor. Nós estamos melhorando em alguns aspectos e vamos melhorar em nome de Jesus em muito mais coisas. Mas nós estamos saindo de uma superficialidade que existia, de estar na igreja só por estar, de louvar só por louvar, cumprindo um ritual. Eu vejo hoje que Deus tem nos abençoado com palavras de exortação, de admoestação, para que nós continuemos prosseguindo naquilo que o Senhor deseja de nossas vidas. E é por isso que muitas bênçãos têm ocorrido, mas não podemos nos acomodar nisso achando que já alcançamos a perfeição. Não alcançamos, irmãos. Continuamos pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Continuamos limitados e fracos. Mas se confiarmos no Senhor e acreditarmos a Ele, todas as bênçãos que acontecem em nossas vidas, o seu cuidado, aquilo que é bom em nós, as boas obras, o fruto que está em nós, acreditando a Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. E então veremos o poder de Deus se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Oh, glória ao Senhor, porque sabemos então e confessamos a Deus que somos pecadores ilimitados. Não podemos mais continuar andando de qualquer maneira. Olha, reconhecendo como Ele, Senhor, contra ti somente pequei e fiz aqui teus olhos, irmão. Às vezes, irmãos, nós estamos cometendo alguns pecados que ninguém repreende. E alguns falam, não, está tudo tranquilo. Isso aí depende do ponto de vista de quem vê. Está tudo certo. Isso é relativo, não é isso? Então, aos olhos de alguns pode ser que nós não estamos pecando. Mas aos olhos de Deus, irmãos, Deus é exigente. Jesus é exigente. A graça não é de graça, ela é exigente. Ela é de graça, perdão. A graça não é barata. Ela é cara. Ela custou o sangue santo de Jesus Cristo. E a graça, ela é exigente. As pessoas pensam que não é exigente. Vamos ler lá, né? Não agora. Mas vamos meditar na palavra de Deus. Leia Mateus 5, por exemplo. Leia os sermões do Senhor. Leia como Jesus tratou com os fariseus, com o jovem rico. A graça é exigente. Não é de qualquer jeito, não. Deus, na sua misericórdia, nos aceita, né? Como nós temos nossos jargões, né, evangélicos. Deus te aceita como você é, até o momento em que você confessa Ele como Senhor, em que você diz que abre a sua vida para que Ele seja o Senhor de sua vida, como eu disse um dia que Ele é o Senhor da minha vida, e nesta madrugada eu relembrei esta aliança que eu fiz com Ele. Se Ele é Senhor, Ele é dono. Se Ele é dono, Ele faz o que lhe agrada, o que lhe provém. Ele é o Deus de nossas vidas e nós devemos obedecer. Não há concessão diante de Deus. Ele diz, olha, sede santos, não são meus? Não são meus filhos? Eu não sou o seu Senhor? Sede santo como eu sou santo. Porque se usamos o nome de Deus, se somos filhos de Deus, carregamos o nome do Senhor, não envergonhemos este nome. Sejamos como o nosso Pai é. E aí sim pode dizer, tal qual o Pai é, o Filho também é. Andemos em conformidade, ou seja, na forma de Cristo, com o pensamento de Cristo, com a atitude de Cristo, com a santidade de Cristo, ainda que imperfeitos, mas santificados ao Senhor. E ele fala isso para quê? Para que quando o Senhor falar, né, ninguém, olha, quando o Senhor fala conosco acerca dos nossos pecados,
A palavra de Deus está justificada justamente por quê? Porque Deus é perfeito e santo. Nós é que pecamos e pecamos contra Ele. E mesmo o julgamento do Senhor, não há injustiça. O mundo diz que se existe um Deus, que Deus é esse, porque o mundo está desse jeito. Mas o Senhor se apresenta todo dia. Todo dia, e eu digo todo santo dia, literalmente, porque todo dia é dia de salvação. Todo dia é o dia que o Senhor nos preparou para regozijarmos e nos alegrarmos nele. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos preparou. É santo, é separado para uma oportunidade de salvação. Todo dia o Senhor se apresenta e o homem de dura serviço não ouve, não se dobra diante da sua gloriosa presença, não se prostra diante do soar de sua voz poderosa a nos confrontar em nossos pecados. E aí dizemos que a culpa é de Deus, se há um Deus, que Deus é esse que permite, Ele permite porque nós somos rebeldes como humanos, pecadores. Mas não podemos dizer que a misericórdia de Deus não é nos apresentada a cada manhã. O dia nasce, o sol raiva, e aí está a misericórdia de Deus. O homem é quem endurece o seu coração. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa, dizendo que foi formado em pecado. Em pecado ele foi concebido. Todos nós, não há. E aí vem até aquela questão das pessoas que dizem que nascem berço evangélico. Também é um jargão, não vamos criticar isso, porque é uma forma de nós compreendermos que esta pessoa já nasceu, de pais cristãos, evangélicos, servos do Deus vivo. Mas esse nasceu um pecador. Estas crianças que estão aqui são pecadoras. Não pela malícia, não pela vontade deliberada de fazer, porque são crianças e são inocentes, mas têm em sua natureza o pecado também. Foram concebidas assim. O pecado está em todos nós. E elas vão estar aqui aprendendo de Deus, da palavra de Deus, conhecendo a Deus, para quando chegar o momento da sua maturidade, de entender aquilo que lhes tem sido ensinado, então confessem ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas também, porque eles também precisam disso. É certo que se o Senhor voltar agora, eles vão. Mas até que o Senhor volte, eles precisam entender também. Nós temos que falar para os nossos filhos que eles precisam do Senhor também. Eles precisam buscar, como aconteceu aqui domingo, quando Deus usou nossa irmã Elaine para chamar as pessoas, E as crianças vieram com desejos, talvez sem muito entendimento, mas com desejo. E foi lindo, e foi maravilhoso, e Deus vai abençoar. É no momento de Deus, não é no nosso momento, não nos apressemos. Então ele clama ao Senhor, e nós devemos clamar também, para que o Senhor nos purifique. Nós sabemos quais são os nossos pecados, irmãos. Pode ser orgulho, pode ser a soberba, a avareza, pode ser a mentira, a maledicência, o furto, o roubo, os vícios, a pornografia, a infidelidade, o adultério. Olha, a infinidade de pecados que existem. A gente não fala que a capacidade do ser humano para o mal ela é infinita? E me parece que é mesmo, mas não é infinita, porque haverá um dia em que isso vai ser encerrado. O pecado vai ser encerrado um dia. Deus nos prometeu, e Ele disse que a sua palavra é fiel e é verdadeira, e eu creio, vai ser encerrado um dia. Mas quando nós vemos a capacidade de pecar, da maldade do homem, parece que não tem fim. Em contrapartida, para fazer o bem, e nós estamos vivendo um tempo tão terrível, que quando alguém faz o bem que deveria ser uma obrigação, nós ficamos espantados. Nós ficamos espantados com a honestidade. Nós ficamos espantados com a caridade. Nós ficamos espantados com a solidariedade. Mas o Senhor nos deu um mandamento, que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E todos esses sentimentos, e todas essas atitudes, e todos esses atributos compartilháveis do Senhor, estão em Jesus Cristo. É só olharmos para Ele. Jesus amou, foi compassivo,
foi solidário, afetuoso. Deus foi movido, né? Jesus, de íntima compaixão quando via o sofrimento de alguém. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, a quem nós devemos imitar. Então deveria ser uma obrigação para todos nós, mas nós lutamos todo dia entre a obra da carne e o fruto do Espírito, né? A carne e o Espírito lutando em todo o tempo, a quem temos dado lugar. Então nós precisamos entender e pedir que sejamos purificados dos nossos pecados, lavados pelo Senhor, e quando lavados pelo Senhor, mais alvos do que a neve. Fala de pureza, né? Oh, glória a Deus. E nós vemos aqui a tristeza, que é a vergonha, que é esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O rei Davi, ele se humilhou na presença de Deus, né? Porque não é só confessar, não é só dizer. Porque também se ficar só nisso, nós vamos entender, então tá bom, irmão Luiz, nós vamos então hoje falar com Deus quais são os nossos pecados. Não. Aqui dentro, a intenção disso é falar para conhecer, porque Deus já sabe, é falar para conhecer, mas é se entristecer com isso e se envergonhar de uma tal maneira pelo pecado, a ponto de clamar a Deus: Senhor, olha, misericórdia de mim, esconde a tua face dos meus pecados, Senhor. Sentir realmente, nós precisamos sentir, a igreja precisa sentir, o mundo precisa sentir que seus pecados são abomináveis diante do Senhor, são mal cheirosos diante de Deus, são terríveis, entristecem a Deus a ponto de nós termos tanta vergonha, e não a ponto de não queremos chegar mais a Deus, não, é para chegar a Deus, mas com a vergonha do pecado, dizer da mesma maneira: Senhor, eu estou com tanta vergonha, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador e eu preciso do Senhor. Esconde a tua face, Senhor, tira o pecado de mim, para que eu possa novamente ter comunhão com o Senhor. Por isso que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, me santifica, Senhor, novamente. Oh Senhor, me santifica novamente, me traz, Senhor, novamente a andar em justiça, em retidão, para que eu agrade ao Senhor. Deus, tenha misericórdia de mim, porque Deus, hoje eu conheço, eu tenho experiências com o Senhor, eu me alegro na tua presença, eu amo te louvar, Senhor, eu amo estar na tua casa, Deus, com a igreja, te adorando, sentir o Espírito Santo se mover entre nós. Deus, não permita, Senhor, esconde a tua face desse meu pecado, tira ele de mim, Senhor, me dá novamente o Espírito reto. Oh, glória a Deus. Não, Senhor, não me lances fora da tua presença. Irmãos, o pecado nos tira da presença de Deus. Não me lances fora, Senhor. Irmãos, olha, eu vivi no mundo, e toda vez que o Espírito Santo fala comigo de conduta que eu faço que não agrada a Ele, eu fico pensando, se eu não obedecer a Deus, se eu não buscar a Deus e andar segundo a tua vontade, obedecendo a Ele, e perder essa comunhão com o Senhor. Eu tenho experiências com Deus maravilhosas, eu tenho Deus ouvindo minha oração, livrando minha filha da morte. Oh, glória a Deus. Eu tive vários livramentos de morte da parte do Senhor. Eu ouvi a voz do Espírito conversar comigo nas orações. As palavras que Deus nos dá, as palavras não só para pregar, mas as que eu ouço. E Deus fala comigo coisa que ninguém sabe. E aquela presença, irmãos, que eu dizia aqui, que a gente sente às vezes, né, quando estamos orando e estamos cheios do Espírito Santo, e o corpo chega a cansar, você sua, você deita no chão. Não é para escandalizar, não é meninice, não, é porque o corpo já não aguenta. Mas em pese não aguentar, você não quer que aquela sensação vá embora, você não quer que o Espírito Santo te deixe naquele momento e você vá dormir ou vá fazer outra coisa, você quer ficar ali, o teu corpo não está aguentando mais. Olha, quando a gente pede para que Deus manifeste a sua glória, nós não aguentaríamos, mas o Senhor nos dá uma porção para que nós saibamos como é maravilhoso estar com este Deus. Senhor, não me lances fora da tua presença. Senhor, não retire de mim
vida. Vamos morrendo aos poucos. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha, uma vez tendo um encontro com Cristo, conhecendo o que é a salvação, o que é a obra salvífica de Jesus naquela cruz, o que Ele fez por nós, e conhecer a sua promessa, no lugar que nos está preparado, há uma exultação, uma grande alegria em nossas vidas. Mas quando pecamos, esta alegria se esvai, aquela alegria da salvação, de saber que por hora passamos por leves, momentâneas tribulações, mas que um dia isso vai se encerrar. E o pecado traz esse mal. Como alguns podem amar o pecado, amar o mundo que está em trevas? Misericórdia, Senhor. Oh Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito a reconhecer, irmãos, que somos pecadores e precisamos da misericórdia, do perdão de Deus em nossas vidas. Conhecendo isso, vivenciando, experimentando, como já experimentamos na nossa conversão. Agora ele diz aqui, então ensinarei aos transgressores teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aí nós podemos julgar corretamente, né? Não daquela forma como você não julgueis para não ser julgado. A partir desse momento nós entendemos. O nosso julgamento não será no sentido de nos sentirmos superiores a ninguém, melhor do que ninguém, mas é conhecendo que cada um de nós é limitado e pecador, e não é forte não, a não ser que Deus nos dê a sua força e nos sustente com a tua destra poderosa, através do teu Santo Espírito também nos guiando em um caminho de santidade. Louvado seja Deus. Se não for assim, nós não temos condições de ensinar a ninguém, ensinar os transgressores sobre as suas transgressões, para que os pecadores se convertam a Deus. Mas quando nós reconhecemos isso, e quando experimentamos esta misericórdia em nossas vidas, então temos autoridade para ensinar, e vidas serão convertidas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Oh, glória a Deus. Que o Senhor esteja em nossas vidas, irmãos, para que tudo o que fizermos seja para a sua honra e para a sua glória. Se abrirmos os nossos lábios pelas mãos do Senhor, da nossa boca sairá somente louvores a Ele, porque somos dirigidos por Ele, na vontade dEle, segundo o que lhe apraz. Ele não se compraz em sacrifício. Então, muitas vezes, o ser humano, pela vergonha, e a gente tem que compreender isso, pela situação que o pecado traz, começa a se sacrificar para querer se redimir diante de Deus, né? Mas não é isso. Nós falamos de muitas coisas aqui agora, falamos verso a verso, a sensação que nós podemos imaginar que o rei teve diante do pecado que agora foi, né, descoberto diante dele, o seu próprio pecado. Então não dá para eu ficar me sacrificando para tentar me santificar, me justificar diante de Deus. O que vai realmente resolver é quebrantar o coração, reconhecendo que nós precisamos de Deus. O Senhor, Ele se compraz de um espírito. O sacrifício que Deus quer de nós é um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado, ele é humilde. Ele não é soberbo. Um espírito quebrantado é como ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. É um espírito humilde, manso, que reconhece que sem Deus não dá, não há como, não é possível nós nos santificarmos pelas nossas obras. Eu posso estar na igreja 4, 5, 6, 12 horas de joelho, meu joelho pode até se ferir de tanto orar, mas se o meu coração não se quebrantar na presença de Deus, o teu sacrifício não moverá o coração do Senhor. Mas uma vez, um coração quebrantado diante de Deus
Que Deus nos abençoe. Sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Então o pecado tem que nos trazer tristeza, tem que nos trazer vergonha. Não pode ser bom, não pode ser tranquilo, não pode ser confortável pecar. Mas um coração contrito pelo pecado, mas quebrantado diante de Deus, o Senhor se moverá. Ele não despreza. Irmãos, esta é a misericórdia de Deus. Ele não despreza um coração quebrantado, uma sinceridade, um servo de Deus sincero, uma alma sincera diante do Senhor. A gente fala, rasga a alma. Quando a gente rasga a alma do Senhor, Ele fica e deixa aberto para Ele tudo que nós estamos sofrendo. E reconhecendo as nossas falhas, o Senhor não fica indiferente, Ele não despreza. Pelo contrário, Ele se move em nosso favor. Amém? É isso. A gente tinha até preparado mais, mas era isso que o Senhor, né, tinha a dizer. Eu espero que assim como esta palavra fez efeito na minha vida, faça efeito na vida de todos vocês, os irmãos que estão em casa, os que estão aqui. E o Senhor, Ele nos fala, eu senti, quando meditei nessa palavra, o amor de Deus sobre a minha vida, sobre a vida daqueles a qual nós estamos tratando, irmãos, né? Sobre a vida da igreja, sobre a vida de alguns colegas meus que estão ali no meu trabalho. E eu peço oração. Estamos vivendo um momento muito difícil ali, muita gente com depressão, muita dificuldade, e às vezes, vamos ser honestos, isso também acarreta um peso muito grande em cada um de nós. Que o Senhor nos dê força e nos capacite, para também não sermos, né, acometidos desta enfermidade, porque é pesado, é tenso, mas que o Senhor nos dê graça para poder ajudar e também não ficarmos doentes. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé. Domingo tem culto ao ar livre, né? O evangelista Reginaldo já preparou aqui. E agora vamos fazer nova cirurgia, vai ficar mais outro pedaço. Eu peço que os irmãos. Permanece internado? Ele permanece internado ainda, lá dentro daquele tempo. Pastor Cláudio Louro. Pastor Cláudio Louro, os irmãos que estão enfermos, né? Vamos continuar orando. Nossa irmã Dora precisa das nossas orações, irmãos. Não nos esqueçamos dela. Mas eu creio na misericórdia e no poder de Deus. Então nós vamos orar por esses irmãos. Domingo temos aí culto ao ar livre. Orem por isso, porque nós queremos fazer um trabalho correto, de qualidade. Culto no lar, irmãos. Né? Culto no lar. Uma família que não, de preferência não cristã, né? Por quê? Para a gente levar a palavra. Ou que se convide, né? De repente, pessoas que não são cristãs, para que Deus venha fazer a obra e salvar mais almas. Todos aqui são cristãos? Amém? Alguém que queira se entregar para Cristo? Não, né? Quer renovar a aliança? Alguém? Aí no. Acho que no celular também é só. Irmãos, amém. Amém. Deus tem falado com as almas. Só Deus, né, o Espírito Santo é quem pode convencer. Como um dia eu fui convencido e hoje estou aqui, graças a Deus, irmãos. Às vezes eu faço, a gente se lembra de como era para lembrar de onde Deus nos tirou. Isso é importante, tá? Mas que Deus nos dê um novo dia, uma nova oportunidade para que as almas venham se render ao Senhor. Então, pastor, oi. Tá. Eu vou. Tá bom. Irmãos, aí nós vamos orar, dar a bênção apostólica, e tem um recado do evangelista Reginaldo. Peço só um pouquinho mais de paciência. É rápido, tá bom? Que Deus abençoe a todos, orando pelo pastor Cláudio Louro, pela irmã Dora e os demais irmãos que estão necessitados. Senhor Deus, amado Pai, nós te glorificamos, Senhor, e exaltamos, ó Deus, o teu santo nome neste lugar. Obrigado, Deus, por cada uma destas vidas que aqui estão. Que o Senhor continue nos abençoando, nossos irmãos que estão em casa, Deus, abençoe os seus lares, as suas vidas. Aqueles que estão em dificuldade, que estão desanimados, Senhor, renova-os, ó Pai, aviva-os, ó Deus, pelo Espírito Santo. Deus, que cada
momento, cada oportunidade que o Senhor nos dê, ó Pai, façamos para que o Teu nome seja glorificado. Tudo que fizermos, glorifique o Teu santo nome. E intercedemos, ó Pai, nesta hora pelo pastor Claudionor, Teu servo. Deus, é um momento de dificuldade para ele, para sua família, para os irmãos, amigos do Teu servo. Mas o Senhor é poderoso para guardá-lo, Senhor, naquele hospital. Deus, eu tenho uma plena convicção e fé de que ali está o Teu Espírito Santo agora, guardando o Teu servo, o fortalecendo, abençoando também a família com conforto, com consolo e confiança de que o Senhor não está distante, de que o Senhor não está indiferente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, receba esta nossa oração, esta nossa súplica. Deus, restaura a saúde do pastor Claudionor, Teu servo, em nome de Jesus Cristo, Pai, e o Teu nome seja glorificado mais uma vez na vida deste servo do Senhor. Visita nossa irmã Dora, cura, Pai, e assim a todos os irmãos que estão enfermos, crianças, adolescentes e adultos, lá no meu trabalho, Senhor, e todos os que os nossos irmãos conhecem, que estão passando por lutas, que todo sentimento, pensamento de morte, seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus. Seja conosco, Pai, assim te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos juntos, amém. Pai do Senhor para a igreja, pode ficar de pé, nós já vamos embora. Irmãos, eu convido as irmãs do Centro de Oração que possa cantar lá no ar livre, possa cantar. Fiquei sabendo que a juventude, os adolescentes vão estar lá em peso e vão cantar em nome do Senhor Jesus. Eu vou ver com a irmã Marcela para nós levar instrumentos e nós vamos estar aqui fazendo perto da pracinha, que os irmãos possam estar, não é? Após a escola dominical. Reginaldo, mas vamos fazer à tarde, 2 horas da tarde. Irmão, já fiz ar livre 2 horas da tarde, 2 horas da tarde não tem ninguém na rua mais, irmão. Está todo mundo dormindo, os mercados estão tudo fechado. Eu cansado de fazer só para as paredes, irmão. Cansei de fazer. Então, o que é verdade? Então, irmãos, tem que fazer na hora que o povo está indo para as feiras, para os mercados. Então, as irmãs cantando lá, mandando fogo lá para tudo quanto é lado. E outro, irmão, domingo começa nosso novo trimestre. A gente tem que anunciar, pastor, porque a gente tem que falar. Então, irmãos, não perca o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo do Gentil para a igreja de Cristo. Eu quero saber tudo sobre a vida do apóstolo Paulo. Então é bom, irmãos. Eu quero saber do Neymar. Não, vamos saber do apóstolo Paulo, que tem uma vida tremenda. Nós vamos saber da cultura dele, quantas línguas ele falava, não só estranha, mas diversas línguas, idiomas, tudo sobre a vida do apóstolo Paulo. Vai ser tremendo. Eu já estudei a revista toda, essa lição todinha, e eu senti Deus já me deu mensagem para estar pregando. Então venha para a escola dominical. Então venha, irmãos, convida, não falte, irmão. Irmão Almir, vem para a escola dominical, irmão Almir, em nome de Jesus. Está aí o pastor Salvador, não perde uma. Então, irmãos, não perca. O melhor seminário da igreja é a escola bíblica dominical. E domingo, conto com o irmão Almir lá no evangelismo, em nome do Senhor Jesus. Vamos evangelizar, irmão Almir. Vamos ganhar o povo lá para Jesus, contar seus testemunhos. Amém, irmão Zenilde? Então, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.